Gatos pretos, símbolos de proteção e espiritualidade. Olá, amantes de felinos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar o fascinante mundo dos gatos pretos. Esses adoráveis companheiros peludos têm uma longa história repleta de mitos, lendas e mistérios, onde têm desempenhado papéis intrigantes em diversas culturas e crenças espirituais ao longo da história. Mitos e superstições. Os gatos pretos foram, ao longo da história, associados a superstições e mitos. Muitas culturas acreditavam que cruzar o caminho de um gato preto trazia má sorte, especialmente se esse encontro acontecesse à noite. No entanto, hoje sabemos que essas crenças são apenas lendas e que os gatos pretos são tão adoráveis e sortudos quanto qualquer outro gato. Misticismo e cultura na história. Ao longo da história, os gatos pretos foram associados a figuras místicas e deidades. Eles têm sido adorados e temidos ao longo dos tempos. Na mitologia egípcia, eram considerados guardiões do além e símbolos de boa sorte, enquanto na Idade Média europeia e na cultura celta, eram vinculados à bruxaria e ao mundo espiritual. Até mesmo na cultura japonesa, acredita-se que os gatos pretos trazem prosperidade e boa fortuna. Na Irlanda, por exemplo, acredita-se que um gato preto que cruze seu caminho traz riqueza e prosperidade. Já na Inglaterra, os marinheiros levavam gatos pretos a bordo dos navios para garantir a boa sorte da viagem. Os gatos pretos têm desempenhado papéis significativos no misticismo e na cultura ao longo da história. Suas associações variam de positivas a negativas, dependendo da cultura e da época. Aqui estão alguns aspectos notáveis. Superstições negativas. Idade Média e bruxaria. Durante a Idade Média na Europa, os gatos, especialmente os pretos, eram frequentemente associados à bruxaria. Muitas vezes, acredita-se que bruxas poderiam se transformar em gatos pretos. Má sorte. Em algumas culturas ocidentais, encontrar um gato preto cruzando o seu caminho é considerado um presságio de má sorte. No entanto, em outras culturas, como a japonesa, isso pode ser visto como um sinal de boa sorte. Deidades e proteção. Antigo Egito. Os gatos eram altamente reverenciados no Antigo Egito e eram frequentemente associados à deusa Bastet, que tinha uma forma de leoa e era a deusa da casa, do amor e da proteção. Japão. No folclore japonês, os gatos, incluindo os pretos, são muitas vezes considerados como protetores contra o mal e trazem boa sorte. O Maneki Neko, um gato de brinquedo que acena com a pata, é um exemplo popular dessa crença. Literatura e cultura pop. Edgar Allan Poe. Em O Corvo de Poe, o gato preto é mencionado como um símbolo do sobrenatural. Cultura pop. Gatos pretos frequentemente aparecem na cultura pop, tanto em filmes quanto em livros, muitas vezes desempenhando papéis misteriosos ou mágicos. Dia das Bruxas. Símbolo do Dia das Bruxas. Gatos pretos são frequentemente associados ao Dia das Bruxas e são vistos como símbolos dessa celebração, especialmente por sua ligação histórica com a bruxaria. Gatos pretos na astrologia e na magia. Alguns sistemas espirituais, como a astrologia e a magia, atribuem significados especiais aos gatos pretos. Na astrologia, eles são associados a energias místicas, enquanto na magia, são frequentemente vistos como companheiros poderosos em rituais e feitiços. Vamos aprofundar essas interpretações e descobrir o que torna os gatos pretos tão especiais nesses contextos. Na astrologia e na magia, os gatos pretos também têm suas próprias interpretações e simbolismos especiais. Astrologia. Na astrologia, cada signo do zodíaco é associado a diferentes características e traços de personalidade. Não há uma ligação direta entre gatos pretos e signos específicos, mas os gatos, em geral, são frequentemente associados a características como independência, mistério e intuição. Alguns astrólogos e praticantes de astrologia podem incorporar a presença de animais, incluindo gatos, em leituras astrológicas, para simbolizar certas energias ou influências. Magia e ocultismo. Na tradição da bruxaria e magia, o conceito de um familiar é comum. Um familiar é um espírito, frequentemente assumindo a forma de um animal, que ajuda e orienta um praticante de magia.
Gatos pretos, devido à sua reputação mística, são frequentemente considerados como familiares poderosos. Proteção e sorte. Em algumas práticas mágicas, os gatos pretos são vistos como símbolos de proteção e boa sorte. Ter um gato preto por perto pode ser considerado propício para a prática de magia, especialmente se o gato for percebido como tendo uma conexão especial com o mundo espiritual. Rituais e feitiços. Gatos pretos podem ser incorporados em rituais e feitiços para diversos fins, desde adivinhação até proteção espiritual. Suas qualidades intuitivas e seu comportamento muitas vezes misterioso podem ser vistos como benéficos em práticas mágicas. Simbolismo de cores. Cores na magia. Na magia, as cores têm significados simbólicos. O preto é frequentemente associado ao mistério, proteção, magia e transformação. Gatos pretos, portanto, podem ser vistos como portadores dessas energias. Contos e mitos. Contos mágicos. Em vários contos e mitos relacionados à magia, os gatos pretos muitas vezes desempenham papéis significativos. Eles podem ser retratados como seres mágicos capazes de transmutar ou como guias espirituais. É importante observar que a interpretação de gatos pretos na astrologia e na magia pode variar entre diferentes tradições e crenças individuais. Algumas pessoas veem esses gatos como portadores de energia positiva, enquanto outras podem associá-los a elementos mais sombrios. Essas interpretações são influenciadas pela cultura, contexto histórico e crenças pessoais. Símbolos da proteção. Em várias tradições espirituais, os gatos pretos são vistos como símbolos de proteção. Desde os tempos antigos, acredita-se que esses felinos têm a capacidade de afastar energias negativas e espíritos indesejados e proteger as pessoas de acidentes. Embora os gatos pretos tenham sido historicamente associados a superstições negativas em algumas culturas, em outras tradições, esses felinos são vistos como símbolos de proteção. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os gatos pretos são considerados guardiões e protetores em várias crenças. Paganismo e Wicca. Em algumas tradições pagãs e wiccanas, os gatos pretos são associados à deusa, especialmente a sua forma de aspecto noturno. Eles são vistos como companheiros e protetores das bruxas e praticantes de magia, oferecendo orientação e proteção espiritual. Simbolismo mágico. A cor preta é frequentemente associada à proteção mágica e espiritual. Gatos pretos, por sua vez, são vistos como portadores dessa energia protetora. Em rituais mágicos, a presença de um gato preto pode ser considerada auspiciosa. Guardiões do lar. Gatos, em geral, são conhecidos por serem territorialistas e muitas vezes assumem o papel de guardiões do lar. Os gatos pretos, com sua reputação mística, são frequentemente vistos como protetores do ambiente doméstico, afastando energias indesejadas. É importante notar que as interpretações e associações culturais com gatos pretos podem variar amplamente. Enquanto em algumas culturas, esses animais são considerados como portadores de má sorte, em outras são reverenciados como símbolos de proteção e boa fortuna. Cada tradição e crença atribui significados diferentes aos gatos pretos, refletindo a diversidade cultural e espiritual em todo o mundo. Intuição e sensibilidade. Gatos pretos são frequentemente associados à intuição e sensibilidade em várias tradições culturais e crenças. Acredita-se que eles podem ajudar as pessoas a se conectar com o seu lado espiritual e a desenvolver sua intuição. Aqui estão alguns aspectos que destacam essa conexão. Comportamento observador. Gatos, em geral, são conhecidos por seu comportamento observador e pela capacidade de perceber sutilezas no ambiente ao seu redor. Os gatos pretos, em particular, muitas vezes são vistos como especialmente atentos e intuitivos. Magia e ocultismo. Na magia e nas tradições esotéricas, os gatos, incluindo os pretos, são considerados animais mágicos e intuitivos. Acredita-se que eles têm uma ligação especial com o mundo espiritual e podem agir como mediadores entre os reinos físico e espiritual. Associados a deidades da lua. Gatos pretos são, por vezes, associados à lua, e muitas deidades lunares são vistas como símbolos de intuição e sabedoria feminina.
A relação entre gatos pretos e deidades lunares reforça a ideia de sensibilidade e conexão com energias mais sutis. Tradições místicas. Em algumas tradições místicas e esotéricas, acredita-se que os gatos pretos têm a capacidade de perceber a presença de seres espirituais, espíritos, ou mesmo prever eventos futuros. Suas ações e comportamentos são observados de perto como sinais de eventos iminentes. Crenças na Ásia. Na cultura chinesa, acredita-se que os gatos pretos têm a capacidade de afastar maus espíritos e atrair boa sorte. Isso está associado à sua intuição para perceber energias negativas. Guias espirituais. Algumas pessoas veem os gatos pretos como guias espirituais que oferecem orientação intuitiva. Essa crença está relacionada à ideia de que os gatos têm uma conexão especial com o desconhecido e podem servir como mensageiros do mundo espiritual. Companheiros na meditação. Muitos praticantes de meditação e espiritualidade acreditam que os gatos pretos são excelentes companheiros durante práticas meditativas. Sua presença tranquila e observadora pode ajudar a criar um ambiente propício para a introspecção e a sintonização com a intuição. É importante observar que essas associações variam de cultura para cultura, e nem todas as tradições compartilham as mesmas crenças sobre gatos pretos. No entanto, a ideia de que esses felinos têm uma ligação especial com a intuição e a sensibilidade é uma característica recorrente em várias crenças e mitologias ao redor do mundo. Adoção e preconceito. Infelizmente, devido às superstições persistentes, os gatos pretos têm uma taxa de adoção menor em comparação com outros gatos de cores diferentes. Personalidades cativantes. Cada gato preto tem uma personalidade única. Muitos proprietários de gatos pretos relatam que esses felinos são carinhosos, brincalhões e cheios de charme. Fatos curiosos sobre gatos pretos. Os gatos pretos são fascinantes e cheios de características únicas. Aqui estão alguns fatos curiosos sobre esses adoráveis felinos. Variedade de pelagens. Gatos pretos não são todos iguais. Eles podem ter diferentes tipos de pelagem, como pelagem sólida, pelagem longa ou curta, e até mesmo apresentar manchas brancas em alguns casos. Gatos pretos têm mais probabilidade de ter olhos dourados ou verdes. Resistência a doenças. Em algumas culturas, acredita-se que os gatos pretos têm uma resistência natural a certas doenças, o que contribui para a sua reputação de serem animais resistentes e saudáveis. Diversidade de raças. Gatos pretos não pertencem a uma única raça. Eles podem ser encontrados em uma variedade de raças, desde os gatos domésticos comuns até raças específicas como o Bombaim e o Oriental Preto. Genética da cor. A cor preta em gatos é geralmente causada por um gene chamado dominante preto. Isso significa que um gato precisa herdar apenas um gene preto de um dos pais para ter pelagem preta. Destaque na cultura pop. Gatos pretos, muitas vezes, desempenham papéis de destaque na cultura pop e na mídia. Eles aparecem em filmes, desenhos animados e até mesmo em obras literárias, muitas vezes como personagens misteriosos ou mágicos. Mudança de cor com a idade. Alguns gatos pretos podem desenvolver pelos brancos à medida que envelhecem, especialmente ao redor dos olhos e da boca. Isso é conhecido como canas de açúcar e pode criar uma aparência distintiva. Reverência na mitologia egípcia. Na mitologia egípcia, o deus solar Ra era muitas vezes retratado na forma de um gato preto chamado Bastet, que mais tarde se tornou uma deusa associada à casa e à proteção. Esses fatos ilustram a diversidade e a riqueza das histórias e mitos que cercam os gatos pretos em diferentes culturas ao redor do mundo. Mitigando o estigma. Como amantes de gatos, é nosso dever desmitificar as superstições em torno dos gatos pretos. Vamos compartilhar dicas sobre como educar as pessoas e promover a compreensão desses adoráveis companheiros de quatro patas. Os gatos pretos são verdadeiras joias do reino felino. Seja desafiando mitos, celebrando sua rica história cultural ou destacando suas personalidades únicas, é hora de reconhecer a magia e o encanto que esses felinos trazem às nossas vidas.
Vamos juntos quebrar estereótipos e celebrar a beleza dos gatos pretos em todo o seu esplendor. Se você já tem um gato preto, conte-nos nos comentários como ele é. E se você ainda não tem, que tal adotar um? Você pode encontrar muitos gatos pretos lindos e amorosos em abrigos de animais.